Well, in the previous service, I tried to deliver a biblical theology of the gatherings of the church and the explicit testimony of Scripture that really brings the whole families together for the worship of God. And walking, really from Genesis to the end of the Bible is how you learn these things. And I spoke about what I called the Desert Island Challenge. If you are stuck on a desert island, and wait, what are you doing here? Okay, can you do this? Então, na sessão anterior, o pastor falou acerca da importância da família se reunir juntas no culto, não é? E ele deu esta ilustração. Se alguém estivesse numa ilha deserta apenas com uma Bíblia... You left so much out. Yeah, no. I think so. So sorry. But I wanted to build a foundation of this pattern in Scripture, and I also wanted to say something else. Então, eu queria construir uma teologia bíblica e trazer uma fundação sobre este tema tão importante que é a reunião da família na adoração. The church and the family are the two most important institutions in the world. A família e a igreja são as instituições mais importantes no mundo. And I'd like to direct us to Nehemiah chapter 12, verse 43. E eu gostaria que fôssemos a Neemias, capítulo 12, versículo 33. And this is really a story of reformation E este and rejoicing, and you find the women and the children and everyone is gathered together. esta é uma história de reforma e de alegria em que todas as pessoas reúnem-se juntas para adorar o Senhor. Nehemiah chapter 9. 12:43. Então, Neemias capítulo 12, versículo 33. Neemias 12, 33. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Neemiah... 43, peço perdão. Neemias 12, 43. Diz assim, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. This is a picture of the beautiful and jubilant gatherings of the people of God. Este é um cenário da reunião alegre e jubilosa do povo de Deus. And God has designed that young and old, rich and poor are gathered together in this kind of E Deus environment. desenhou para que pobres e ricos, novos e velhos se juntassem desta forma. These two institutions, the church and the family, are the most powerful institutions in the world. Estas duas instituições, a família e a igreja, são as mais poderosas do mundo. And God created these two institutions for His glory. E Deus criou-as para a sua glória. And here's why. E vou-vos dar a razão. They are the chief gospel preaching and life equipping institutions. Estes são os meios principais para a pregação do Evangelho e para a edificação da igreja que Deus criou. You probably can't change much about the massive movements and the massive institutions of the world. Não podemos mudar muito não podemos mudar muitas instituições ou os movimentos que acontecem neste mundo. Those institutions are tearing the world apart. Essas instituições em particular têm destruído o nosso mundo. But God's institutions are the best. Mas as instituições de Deus são as melhores. You probably can't do much about the big political movements and institutions. Talvez não possamos fazer muito contra os movimentos políticos que têm acontecido. But you can do something about your family, Mas podemos fazer algo acerca da nossa família. and you can create a beautiful church together. E podemos criar uma bela igreja juntos. And so that's why I'm trying to cast a vision for how a local church and the saturation of the local church in the Word of God is the most powerful thing. E é por isso que eu quero trazer a visão, demonstrando que a igreja local e esta instituição é mais poderosa que Deus nos deu para este mundo. Because that's where you bring the whole church under the whole counsel of God. Porque é através desta instituição que juntamos o povo de Deus ao redor do todo o conselho do Senhor. Now, many of you are at a very pivotal time in your life. You're raising children. Muitos de vós estão
num tempo muito especial das vossas vidas, estão a criar filhos. It really is a joy to see so many children here. E é uma alegria ver tantas crianças aqui. And I want to have a conversation with you about that. E eu quero conversar convosco acerca desse ponto de ter muitas crianças. About your family and this local church. Sobre a tua família e esta igreja local em particular. Give your children 10,000 reasons to believe that Jesus Christ is the Savior of the world. Dá ao teu filho 10.000 razões para que creia que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. And you can do that when the church gathers. E tu podes fazer isto quando a igreja se reúne. Because already in this service, we've heard dozens of reasons to worship Jesus Christ. Porque até agora, até então, nesta congregação já ouvimos 10.000 razões para adorar o Senhor. The prayers, the scripture readings, As the orações, songs, as leituras, os hinos, they were beautiful and they all drew us into the kingdom of God. foram belas e todas estas coisas conduziram-nos ao reino de Deus. Do not underestimate the Não local church. subestimes a igreja bíblica. The local church is a treasure and you should treasure A it. igreja local é um tesouro, por isso devemos valorizar esse tesouro. God has sent his son to die for the church. Deus enviou o seu filho para morrer pela igreja. And of course, as I mentioned in the last service, the biblical pattern is that children were included in the worship of God in the Old Testament and in the New E Testament. claro, como eu mencionei anteriormente, a igreja ou as crianças faziam parte da comunidade eclesiástica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. So we established the biblical foundation. Now I want to talk about the value of it. Então eu já estabeleci o fundamento bíblico, agora gostaria de falar-vos acerca do valor deste fundamento. And then after we talk about the value of it, I want to talk about the nuts and bolts of how to keep your children with you in the local church. E depois de falar do valor de ter as crianças na igreja local, quero-vos dar pontos práticos de como fazê-lo. So let's talk about various elements of how valuable it is to bring your whole family into a local church. Então vamos falar de alguns pontos práticos do valor de trazer toda a nossa família para o culto da igreja pública. I'm going to give you 4 value adds. Vou-vos dar 4 princípios valorosos, digamos assim. The first is that it fosters closeness. O primeiro é que nutre a proximidade. You're bringing your whole family together for worship and prayer and instruction. Trazer a tua família toda juntos para a adoração, para a oração e para a instrução. And God designed that to bring you together, Deus deu esses elementos para que nos juntássemos como to igreja, center the family para centrar a família under the Word of God debaixo da palavra de Deus and under the beautiful songs of the kingdom of God. e juntos cantarmos ou adorarmos para benefício do reino de Deus. When you're sitting together with your children, you're fostering closeness. Quando sentamos juntos para adorar, estamos a nutrir esta proximidade familiar. You know, the modern family, they live like desert islands separated from one Sabe, a another. família moderna vive como ilhas, todos separados uns dos outros. But God brings the family together instead of scattering them. Mas Deus junta a família em vez de espalhar a família. For over 20 years, I've been involved in gathering whole families together for the worship of God. Em 20 anos eu tenho trabalhado para juntar famílias para a adoração. And I guarantee you, if you have parents who really love the Lord and are shepherding their children, that'll be a sweet experience E for them. eu garanto, se tiverem pais que amam o Senhor e estão a discipular ou pastorear, isto é uma experiência incrível. Pode acontecer na igreja. After a couple of years of doing this in our local church about 20 years ago, Depois de fazer isto vários anos na nossa igreja, há 20 anos, I was asking the men, okay, what's been the value of doing this? eu perguntei aos homens qual tem sido o valor de fazer tudo isto. Here's what they said. E foi isso que eles disseram. Love. Amor. My daughter hugs me more. A minha filha abraça-me mais vezes. My wife is happier. A minha esposa está mais alegre. It brings the family together. Isto traz a família junto à família. Well, Paul told Timothy that the goal of our instruction is love from a pure heart. O Paulo disse a Timóteo que o objetivo da nossa instrução é um coração puro, um coração de amor. And bringing a family together in the worship of God fosters closeness. E trazer a família para o culto público nutre esta proximidade. That's one of the great values of gathering the family together. Isto é um dos grandes valores de juntar a família. So the second reason is A that segunda razão it places parents at the center stage
of their children's spiritual development. Coloca os pais no centro do desenvolvimento espiritual das crianças. All the family members hear the same thing. Todos os membros da família ouvem a mesma coisa. They sing the same songs. Cantam as mesmas canções. They interact in fellowship with the same people. Eles interagem em comunhão com as mesmas pessoas. And it puts them together in a spiritual E environment. junta-os num ambiente espiritual. Well, one of the problems Um dos problemas é is that if you have little children, a lot of times it brings disobedience to the surface. que quando trazemos as crianças, muitas vezes despoleta muita desobediência. And of course, I know this never happens in this E eu church. sei que não existe desobediência nesta igreja. But your das children are crianças. disobeying you right in front of God and everybody. Mas quando as crianças te desobedecem a ti e à frente de toda a gente e diante de Deus, And so God's given you a gift. Deus então nesse momento está-te a dar presente, dom. He's helping to teach you how to shepherd your Ele family, está-te a ajudar a pastorear a tua família, to teach your children what honor and obedience a mean. ensinar as tuas crianças a honrar e a obedecer. I know it's a lot easier to put them away in a children's church, Eu sei que é muito mais fácil durante o culto colocá-los num culto para crianças, but in the real church, they learn about real life. mas na verdadeira igreja eles aprendem sobre a vida real And it brings them under the authority of the Word of God. e submete as crianças à autoridade da palavra de Deus. And it brings them under the right authority of their father and their mother. E eles são colocados devidamente debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe. And so they're walking in biblical order. Então eles andam nesta ordem bíblica. You know, one of the big problem in our world today is that families are out of order and Sabe- so are churches out of order. Sabem, um dos problemas do nosso mundo é que as famílias estão em desordem e as igrejas também. And God is about bringing biblical order to the church and the E family. Deus quer trazer ordem à igreja e à família. Because there is a biblical order. Every man does not do what's right in his own eyes. Porque existe uma ordem bíblica. Nenhum homem pode fazer o que lhe parece bem aos seus olhos. It's always a disaster when we make our own way in the world. É sempre um desastre quando traçamos o nosso próprio caminho no mundo. But God has brought his church together, old and young, to put parents at the center stage of spiritual development. Mas Deus trouxe a sua igreja, velhos e jovens, para trazer esta ordem e colocar os pais no centro do desenvolvimento espiritual dos seus filhos. The third value is it really accelerates skill development in children. O terceiro valor, ou o terceiro benefício, é que acelera as habilidades, o desenvolvimento das crianças. They hear words they need to learn. Eles ouvem no culto palavras que precisam de aprender. They understand history. Eles começam a entender história. Because you can't touch the Bible without going into history. Porque tu não podes estudar a Bíblia sem estudar história They're também. historical figures. Existem figuras históricas, There's geography. geografia, It's various principles of truth. até os verdadeiros ou os princípios da verdade estão aí. So bringing children into that environment increases their skill. It is pedagogical. Então, trazer as nossas crianças para esse ambiente é um processo pedagógico que ajuda no seu desenvolvimento e nas suas habilidades. It increases the capacity of a child to honor others, Aumenta a capacidade da criança de honrar outros. to honor the brothers and sisters in the fellowship, Honrar os irmãos e as irmãs na comunhão da igreja. to look them in the eye and to shake their hands. Olhar para os olhos das pessoas e apertar as mãos. And you don't say, "Oh, my child is so shy." E não permitimos a criança dizer, eu sou tão tímido. No, tão no, no. tímida." My child is disobedient and is not loving toward other people. Não, minha criança é desobediente e não mostra amor aos outros. Esse é o problema. You're teaching your children how to relate to people and how to love them. E fazendo isso, estamos a ensinar as nossas crianças a relacionar-se com outros e a amar outros. You're advancing the skill of a child to honor the preacher. Ao fazermos isto, estamos a desenvolver a capacidade da criança para honrar o seu pregador ou o pastor. When we were raising our children, we said, "Keep your eye on the preacher Quando treinávamos as nossas crianças, dizíamos, olha para o pastor, para o and pregador. take notes if you can." E tira notas durante a pregação, se puderes. I would gather my children on each side of me Eu juntava as minhas crianças ao meu lado, when they're really little, and if they could make a picture of what the preacher was saying, I would have them draw a picture of it. eu pedia para que eles sentassem ao meu lado e, se eles pudessem, que fizessem um desenho do pastor enquanto ele pregava. Or when they just started to learn how to write, I would write a word and I would have them all write one word on their notes. Ou quando eles
já estivessem naquela fase de aprender a escrever, se soubessem escrever apenas uma letra, eu escrever essa palavra, eu colocava essa palavra, eles tinham que reescrever essa palavra, Because copiar. we were learning to increase our listening and learning skills. Porque estávamos a aprender a ouvir e aprender a aprender. And so it accelerates skill development. Então isto acelera o processo agora esqueci-me da palavra, desenvolvimento de competências, aí está. And then fourthly, it accelerates maturity. Então o quarto é que desenvolve a maturidade, acelera esse desenvolvimento. They mature as they hear advanced vocabulary about the kingdom of God. Eles amadurecem ou desenvolvem quando eles ouvem vocabulário complexo no reino de Deus. It puts children with godly mentors. Ele coloca as crianças debaixo de mentores espirituais. What God designs is for mature men and women to teach the immature. O que Deus desenhou foi que homens e mulheres maduros ensinassem aos imaduros. It helps them to honor the preacher and honor the word of God itself. E isso ensina as crianças a honrar o pregador e a honrar a palavra de Deus. How important is it for a human being to honor the word of God? Quão importante é para um ser humano honrar a palavra de Deus? It's perhaps the most important thing in the world. É a coisa mais importante neste mundo. Now, I've been incorporating children in the normal life of the church for many, many years. Eu tenho trabalhado nesta incorporação das crianças na vida normal da igreja durante muito tempo. Here's what you get: E é isto que acontece quando faz isso. early maturity in children. As crianças amadurecem mais cedo. These are the results. Estes são os resultados. Okay, now I want to talk about some more practical. How do you keep your children with you? Então, agora eu gostaria de falar de coisas mais práticas. Como é que nós mantemos as crianças connosco? You know, you're doing it right here. Your children are very well behaved. This is wonderful. Então, vocês estão a fazer isto com as vossas crianças, são tão bem comportadas, isto é lindo. Colossians 3:20 really casts a vision Então, Colossenses 3:20 realmente dá a visão for one of the most important objectives. para para um dos objetivos mais importantes. Well, let's read the scripture. E vamos ler este versículo: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ephesians 6:1-3 says the same thing. Efésios 6, 1 a 3 diz exatamente a mesma coisa. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. This whole idea of having children with you in church is just nothing but the biblical pattern. Todo este conceito de manter as crianças no culto público There's no other pattern in the Bible. é simplesmente seguir o padrão bíblico. E não existe outro padrão na Bíblia senão este. Look for it until your eyes bleed and you'll not find age segregation anywhere in the Bible. Podes procurar até cansar, até sangrarem os teus olhos, procurar este conceito de segregação de idades na igreja e não vais encontrar na Bíblia. So here are a few suggestions. Por isso aqui eu tenho algumas sugestões. First of all, prepare them. Primeiro, prepara os teus filhos. You know, a worship service, might be an hour and a half long or something like that. Sabes, o culto público pode demorar 1h30 ou mais, But don't think that they can't understand and survive an hour and a half worship service. não penses que eles não conseguem suportar ou que eles não conseguem entender um pouco daquilo que se passa no culto. They probably watch movies that are that long at your house. Provavelmente eles veem filmes que têm essa duração de 1h30 na tua casa. So don't think that they can't do it in church. Por isso não penses que eles não conseguem fazer na igreja. But you have to help them. Mas tu tens que ajudá-los. Help them to see how the time is allocated in the worship of God. Ajuda-os a entender como é que o tempo é organizado durante a adoração na igreja. Say, look, when we get together, we're going to sing. Olha, quando nós nos juntarmos na igreja, vamos cantar. And then we're going to pray. E depois vamos orar. And you know why we pray? E sabes porquê que nós oramos? Because we can't do everything. We can't do it all on our Porque own. nós não conseguimos fazer tudo, não conseguimos fazer tudo sozinhos. We pray because we need God. Nós oramos porque precisamos de Deus. We pray because we're inadequate. Nós oramos porque somos fracos, inaptos. And then a man is going to come and open up the Word of God and read E it. depois um homem vem e vai abrir a palavra de Deus e vai ler. And the Bible says we need to hear the Word of God read. E a Bíblia diz que devemos ouvi-la, devemos ouvir a leitura da palavra de Deus. That's happened in this church already. E é isto que acontece nesta igreja já.
But children, all of us need to hear the Word of God. As crianças, todos nós temos que ouvir a palavra de There's Deus. something about hearing it in your ears. Existe algo em ouvir a palavra de Deus através dos nossos You ouvidos. just need to help your children see how God made them to absorb truth. E tu precisas de fazer teu filho entender como é que Deus nos criou para absorver a palavra de Deus, a verdade de Deus. And help them to understand that there's fellowship that's involved. E ajudá-los a entender que neste processo existe comunhão, That we greet one another. que nós cumprimentamos uns aos outros. We weep with those who weep and we rejoice with those who Choramos rejoice. com os que choram e regozijamos-nos com aqueles que estão alegres. We're not here to do our own thing. We're here to be a blessing to the brethren. Não estamos aqui para fazer aquilo que é nosso, estamos aqui para abençoar os irmãos. In other words, you want to teach your children how to be outgoing and gracious and loving to other people. Nós queremos ensinar os nossos filhos a serem abertos e graciosos e serviciais a outras pessoas. And when you gather together in the fellowship, you'll notice how they need instruction. Então, quando nós nos juntamos, vocês podem ver o quanto eles necessitam de instrução. This is what it means to bring your children up in the training and the admonition of the É Lord. isto que é trazer os nossos filhos à demonstração e ao treino da doutrina do Senhor. You're teaching them how to love other people. Estamos a ensinar a amar outras pessoas. And guess what? They don't do it perfectly. E sabem, os nossos filhos não amam de forma perfeita. And guess what? Neither do you. E sabem, tu também não amas de forma perfeita. We're all learning. Estamos todos a aprender. And a whole family can learn together. E a família toda pode aprender junta. So it's really important that you prepare them to understand what's going to happen in the worship Então é of God. muito importante que tu os prepares para e mostres o que é que vai acontecer no culto público, no culto. If they're very small, it might help to role play what it's like to be in the church. Se eles são muito pequeninos, é bom tentar reencenar aquilo que vai acontecer no culto. In our house, we wanted to teach our children to sit still. Então, na nossa casa, nós queremos ensinar aos nossos filhos o simples facto de sentar paradinhos, quietinhos, To look at the preacher, Olhar para o to listen pregador. to the preacher, ouvir o pregador, to sing wholeheartedly. cantar com todo o coração. You don't want to let your children just mumble the words of a song. Não queres que os teus filhos apenas fiquem a balbuciar a letra da música. Teach them to open their mouths and sing. Ensina-os a abrir a boca e a cantar. Because if you don't teach them, they're just going to sit there like bumps on the log. Porque se não os ensinares isso, eles vão ficar aí como pedaços, pequenos troncos aí, sem dizer nada. What did you I say? don't know. I don't, just little pieces of Like wood, little, that's what I like little said. cabbages in a field, you know. Ok, como se fossem pequenos legumes aí no quintal, não reagem, não fazem nada. They're not lifting up their voices. Eles não elevam as suas vozes. You want to teach them to have respect for the other worshipers. Nós queremos ensinar para que eles tenham respeito pelos outros adoradores que estão na You igreja. know, don't let them turn around and make faces at other people. Não permitas que os teus filhos virem-se para trás e fiquem a fazer caretas às pessoas. I'm sure none of your children do that, but my children do. Eu sei que nenhuma das crianças desta igreja faz isso, mas na nossa igreja fazem. You know, one of my kids was teaching their children how to be focused in church, and one of my daughters had their children fold their hands. Então, um dos meus filhos queria ensinar to be focused in the church. Be focused, yeah. Um dos meus filhos queria ensinar um dos nossos netos a ter concentração na igreja. Então, ensinou-lhe a agarrar as mãos. Because their apertar. hands were going to go everywhere. Porque as mãos da criança andam por todo lado, não é? Pinching their brother, you know. A beliscar o irmão, a dar com o cotovelo. No, fold your hands. E o meu filho ensinou, não, agarra as mãos. Fica assim, a adorar. So, That's hard. what we would do also is that we would have worship, we would dry runs. We would practice it at home. Ok, outra coisa Yeah. que fazemos muito prático é fazíamos adoração em casa, cantávamos juntos em casa And we did it from the time they were babies. e começámos a fazer isto desde bebés, que We eles did- eram bebés. We did it in family worship. Fazíamos esta adoração familiar. So in family worship, we were training our children to sit still and listen. Então na adoração familiar ensinávamos aos nossos filhos a sentar e a ouvir. And they weren't perfect at it. E eles não eram perfeitos. They're children. They need instruction. São crianças, precisam de instrução. You know, that's why God gives kids parents. É por isso que Deus dá crianças aos pais. They need Por to essa be razão. led to Precisam- be a faithful citizen. Precisam de ser dirigidos para ser cidadãos fiéis.
So the church service isn't your first training ground, it's at family worship. Então, o culto público não é o teu primeiro lugar de treino, mas sim a adoração em casa. And you can do it in the privacy of your own home. Então, tu podes fazer todo este treino na privacidade da tua casa. And if they need to be spanked, it's a little bit easier. Então, se eles precisam ser disciplinados ou levar uma paletinha, então em casa é mais fácil. There you go. Aí está. So you're setting them up in your home to succeed in the life of a local church. Então, estás a preparar a tua casa para que haja sucesso na igreja local. And well-ordered family worship is the great preparation for the worship of God. A oração ordenada na família é uma grande preparação para a adoração pública. You're setting them up for success Estamos a prepará-los para o êxito among the people of God. dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. And you're also establishing biblical standards of behavior. E também estamos a estabelecer padrões bíblicos de comportamento. The fifth commandment is, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Primeiro mandamento: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é justo. Honor your father and mother. Honrei o pai e a mãe. It's the first commandment with promise, and it makes them successful later in life. É o primeiro mandamento com promessa e promete êxito para a vida. And so establishing biblical standards of behavior means that you need to deal with their disobedience. Então, estabelecer padrões bíblicos para o comportamento significa que temos que lidar com sua desobediência. Solomon said a child left to himself is a shame to his mother. Salomão disse que uma criança deixada a si mesma é uma vergonha para a mãe. Okay. Is it fair to expect little ones to be obedient? Será que é justo esperar que os pequenos sejam obedientes? It is fair. É justo que esperemos isso das crianças. It's actually a biblical command. E é um mandamento bíblico. And it takes time. E leva tempo. And you have to work at it. Temos que trabalhar por isso. It doesn't happen in a day. Não acontece de um dia para o outro. It happens in the daily life of a child while you're bringing them up in the training, the admonition of the Lord. Acontece na vida diária da criança enquanto instruímos a criança na disciplina do Senhor. And one of the problems with children's churches is that the kids, they're allowed to just go and be whatever they are going to be. E um dos problemas com esta divisão de colocar as igrejas à parte da igreja é que elas fazem aquilo que querem, estão onde querem. But in the church, it's in front of everyone. Mas na igreja as crianças estão à frente de toda a gente. God meant it that way. E Deus intencionou dessa forma, So that parents would work for the early maturity of their children. para que os pais trabalhassem desde cedo na maturidade dos seus filhos. And perfection is not necessary, it's a growth process. E perfeição não é necessário. O que é necessário é um crescimento natural. But we live in a world where a lot of parents don't think that a 2-year-old can obey their parents. Mas vivemos num mundo em que muitos pensam que uma criança de 2 anos não consegue obedecer aos pais. And this is wrong. E isto é errado. Another thing is that you're really teaching your children self-control. Outra coisa é que, estamos a ensinar aos nossos filhos domínio próprio. You know, most children in the first couple of years of their life, they're going to start crying in the worship service. Muitas crianças no período, no início da sua vida, vão começar a chorar durante o culto. And it's okay if a parent has to take their child out for a minute. E não há problema se o pai tem que levar o filho para fora durante alguns momentos. But you shouldn't take them out for every little peep they make. Mas tu não deves tirar os teus filhos do culto por todas as vezes que eles choram. And the preachers will get used to it, and they'll hear these children and they're being dealt with E their os pregadores parents. vão se habituarem a ouvir as crianças a chorar e a gritar. Eles vão se habituar. It's a good thing, but you know, it's what is also crystal clear is that you shouldn't be allowing your children to let their emotions get out of control. Mas isto é bom, mas uma coisa é clara aqui. Não deves permitir que as tuas crianças estejam emocionalmente fora de controle. Children need to know you're not allowed to be out of control. As crianças devem saber que não lhes é permitido estar fora de You controle. just might take that into adulthood. E se permitirmos isto, elas vão levar isso até a sua vida adulta. So you will hear children in the worship service, and that's okay. Por isso, vamos ouvir as crianças durante o culto público e não há problema. Não faz mal. And if it's too disruptive, don't be embarrassed. Just take them out for a bit. E se for uma grande confusão, não fiquem envergonhados. Simplesmente levemos as crianças lá para fora durante um instante. And if you take them out, my advice is don't make it a playtime. E se levares a tua criança para fora, não faças
daquele tempo lá fora um tempo de brincadeira. If you make it a playtime, Se tu, nesse momento que levas a criança para fora, fazes disso um momento de brincadeira para a criança, they will learn eles vão aprender isso and they will make a playtime when they want. e eles vão sempre aproveitar-se desse momento de brincadeira e vão criá-lo. Children are not stupid. As crianças não são estúpidas. They know how to manipulate their Eles parents. sabem manipular os seus pais. This is why you're the parents. É por isso que tu és o pai. And some parents, they have their children have their wrapped around their little fingers. E muitas vezes, Sorry. muitas vezes Yeah. os filhos têm os pais na palma da mão. Fathers play a really key role in this. E os pais têm um trabalho-chave aqui. One of the mistakes a father can make is by delegating all of this work to his wife or the other Um children. dos problemas é quando o pai delega todo este trabalho to whom? To just his wife or the other children. Ok, é quando o pai delega todo este trabalho somente à sua esposa ou a outros jovens ou crianças. Yeah, like a father should take responsibility for this, right? O pai deveria tomar responsabilidade disto, em particular. Yeah. So this can be very messy work, but it's really critical to persevere through the troubles. Então isto pode ser um trabalho complicado, mas é necessário para o desenvolvimento da criança. You know, parents are really designed to be good shepherds. Sabem, os pais foram desenhados para serem bons pastores. And what parents do is they take their children to the greenest pastures and the clearest waters. E o que os pais fazem por serem pastores é levarem os seus filhos para os melhores pastos e para as águas mais cristalinas e limpas. Parents take the lead to lead their children into the very best Os environment. pais lideram os seus filhos para estar no melhor ambiente. And what parents really are, they're a little bit like tour guides in a church. E o que os pais são apenas guias na igreja. I'm calling them tour guides for everlasting joy. Eu digo que eles são guias para um gozo interminável, eterno. Because your job is to take your children to see the wonders of the glory of God. Porque o teu trabalho é levar os teus filhos a ver as maravilhas de Deus. And you've been appointed by God to open the doors of the kingdom to your E children. foste designado por Deus para abrir as portas do reino aos teus filhos. And it's like parents are like a shining light unto everything that is E good. os pais são como esta luz brilhante sobre tudo aquilo que é bom. So do everything you can to make the local church the sweetest thing in your life. Então faz tudo aquilo que tu podes para fazer com que a igreja seja o ambiente mais doce que existe no mundo. I believe that the local church is the most important place you ever take your children. Eu acredito que a igreja é o sítio mais importante onde podes levar os teus filhos. You want your children to have an in-depth guided tour of the goodness of Tu God. queres que os teus filhos tenham este guia profundo às riquezas e à bondade de Deus. A local church is probably the greatest gift you'll ever receive in this earth. E para isto temos o maior dom que recebemos neste mundo, que é a igreja. I think the most important thing about any family life is their local church. Eu acho que a coisa mais importante de uma família é a igreja local. It really matters what kind of teaching they get. É importante o tipo de educação que eles recebem It really matters the kind of experiences they have in a e church. também as experiências que têm dentro da igreja. And you happen to be in a church that is in biblical order, E vocês têm uma igreja que está em ordem, uma ordem bíblica, where the people come together to do the things that God commanded. em que pessoas se juntam para fazer aquilo que Deus mandou. That's how God's people É flourish. assim que o povo de Deus floresce. They just do what God commanded. Eles fazem simplesmente aquilo que Deus mandou. So don't be a person who misses the window of opportunity for your Por children. isso não sejas aquele que desperdiça a oportunidade que Deus está a dar. Don't be parents who wish you could turn the clock back. Não te transformes naqueles pais que se arrependem e querem voltar o tempo atrás, mas é muito You tarde. only have one chance with your children. Só tens uma chance com o teu filho. There's no second chance, and the time passes really fast. Não existe uma segunda chance e o tempo passa muito rápido. Somebody said that opportunity is like a train that starts to move, Alguém disse que a oportunidade é como um comboio que começa a mover-se. and once the doors close, the opportunity is E gone. uma vez que as portas se fecham, a oportunidade já desapareceu. And raising children is like that. E educar filhos é isso. The time is gone before you know it. O tempo já passou antes que nos demos conta.
So take your children to the most important institution in the world. Então leva os teus filhos à instituição mais importante deste mundo. It's the only institution that Jesus Christ established in the world. É a única instituição que Jesus Cristo estabeleceu neste mundo. And so here you have these two great institutions, Então tu tens aqui estas duas grandes the instituições, two most important as institutions in the mais world, importantes instituições deste mundo, the church a and the igreja family. e a família. And God has designed them to work E together. Deus desenhou-as para que trabalhem juntas. You might say that they are complementary. Até podemos dizer que elas são complementares. They work together Trabalham juntas for the same means com os mesmos meios and for the same ends. e para os mesmos propósitos. And the Word of God is the central of both. E a palavra de Deus é o centro destas duas It's instituições. so critical that your family is centered around the Word of God É tão every day. importante que a tua família esteja com a palavra de Deus todos os And it's dias. so important that your children look forward to coming into the worship God every E é week. importante que os teus filhos anseiem para chegar à palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Blessing flows when parents do this. Bênçãos fluem quando pais fazem isto. Are we finished? I don't know. We're finished. Let's pray. Terminamos, vamos orar. Father, thank you for giving us your word. Senhor, obrigado por nos dares a tua palavra. I pray that you would give us such a heart to do the things that you commanded. Obrigado, Senhor, por nos dares o coração adequado para fazer aquilo que tu mandas. Your ways are pleasant ways and all your paths are peace. Os teus caminhos são agradáveis e todos os teus caminhos são de paz. Lord, I pray that every child growing up in this church will see your glory in the fellowship of the saints and the Senhor, preaching. Eu oro para que todas as crianças aqui desta igreja vejam a tua glória e desfrutem da comunhão dos santos. That you would give them diligence and patience. Dá-lhes diligência, paciência That you would give them a great vision of your glory in the e church. que tenham uma grande visão da tua glória e da preciosidade que é a tua igreja. That Jesus Christ might be exalted. E que Cristo seja exaltado neste processo. I pray, oh God, that you would give this church a mighty generation raising up here. Eu oro, Deus, para que dês a esta igreja uma grande geração piedosa. That these 2 and 3 and 5 and 10-year-olds here in this church today would grow up to be mighty oaks of Que estas righteousness. crianças de 3 anos, 5, 6, que cresçam e que se tornem homens e mulheres de justiça. Filling this world with your blessing. E que consigam receber e encher-se das tuas bênçãos. Amen. Amém.